pessoal, vamos falar sobre o código binário e o avanço da tecnologia computacional. Aqui vocês podem ver a imagem de um computador bem antigo, é um computador enorme. Em seguida vocês veem aí um avanço que deu em seu design. Vocês podem ver que o interessante não é apenas a sua forma física, mas a forma no qual os computadores trabalham, que no caso ele trabalha com código binário, que é uma linguagem numérica composta apenas por dois dígitos, no caso o dígito 0 e o dígito 1. Esses algarismos compõem o sistema binário, no caso o sistema binário, porque ele tem a base 2, apenas dois algarismos. Aqui vocês podem ver que eu tenho do lado esquerdo a base decimal. Base decimal é um sistema numérico escrito por apenas 10 algarismos, que são os algarismos conhecidos pela gente, o 0, 1, 2 até o 9. São 10 algarismos, então sistema decimal e com base 10. Em seguida, aqui do lado direito, notem aí, eu tenho uma representação de números binários. Eu tenho aqui o número 1001. Esse número está escrito em forma binária, que é a linguagem que os computadores utilizam para trabalhar. Esse número aqui eu posso convertê-lo para um número de base 10, que no caso o número 1001 equivale a 9. Então, o primeiro está em sistema binário, o segundo, no caso este 9, está em sistema decimal. A conversão é feita da seguinte maneira. Primeiro, a gente destaca a posição de cada um dos algarismos de seu número binário. Olha só, o número 1001 eu destaquei da seguinte maneira. Vejam a posição de cada um dos algarismos, marcando da direita para a esquerda. E olha só, o último algarismo 1, ele está na posição inicial 0, da direita para a esquerda. O próximo, algarismo 0, está na posição 1. O próximo, novamente 0, está na posição 2. E o próximo algarismo, o algarismo 1, está na posição 3. Essa posição ela vai definir o expoente do número 2, da base 2, que a gente vai ver como significa. Bom, então o que nós devemos fazer? A gente já definiu a posição de cada um dos algarismos, lembrando, da direita para a esquerda, começando sempre da posição inicial 0. E agora a gente vai pegar cada um desses algarismos e iremos multiplicar por 2. Por que iremos multiplicar por 2? Porque esses números são representações do sistema binário, então tem que ter base 2. Então a gente pega da direita, agora, ó, da esquerda para a direita agora, e multiplica por 2. Então vai ficar da seguinte maneira. Pegamos aqui o 1, pegamos 1, esse 1 da direita, aliás, da esquerda, esse primeiro aqui, e vamos multiplicar por 2. Então vai ficar 1 vezes 2, e olhem só, porque o expoente foi 3 aqui. O expoente foi 3 porque este algarismo 1 ele está na posição 3. Então, esse valor 3 significa a posição do algarismo. Então, pegando o primeiro algarismo 1, ele está aqui, eu vou multiplicar por 2, sempre é base 2, e ele vai ser elevado a 3. Por que vai ser elevado a 3? Porque é a posição que este número está, posição 3. Em seguida, fica mais e pega o próximo número, que no caso é o 0. Então, 0 vezes 2, sempre vai ser vezes 2. E aí eu reparo a posição que o 0 está. O 0 está na posição 2. Então, fica 0 vezes 2 elevado a 2. Pois essa é a posição. E continuo. Mais, pego o próximo algarismo, que também é o 0. Então, fica 0 vezes 2. 2 elevado a 1. Por que é 1? Porque o 0 está na posição 1. E repito o processo. Mais 1, mais 1. Este 1 é este último 1 aqui. Ele está na posição 0, então vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. Fiz todo esse processo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar. Somar tudo isso aí, todos esses valores. Fazendo a soma, nós vamos obter o seguinte, ó. 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 1
8. Mais 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 0 dá 0. Dá 0. Mais 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0. Mais 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora eu somo. 8 mais 0 mais 0 mais 1 equivale a 9. Então, nós convertemos o número binário 1001 para o número decimal, que equivale a 9. Então, fizemos a primeira conversão. Aqui eu tenho mais um exemplo. Ó. O número 1111. Este número binário ele equivale a 15 em número decimal. Para fazer a conversão, o mesmo processo. Olha só como é feito o processo. A gente pega as posições, no caso o primeiro aqui é o primeiro número, que é o algarismo 1, multiplica por 2, sempre por 2, e a posição dele, vejam, a posição dele vai ser a 3, ó. Este vai estar na posição 3. O próximo, posição 2, posição 1, posição 0. Então, peguem essas posições aí e vejam, 1 multiplicado por 2 elevado a 3, mais 1 multiplicado por 2 elevado a 2, mais 1 multiplicado por 2 elevado a 1, mais 1 multiplicado por 2 elevado a 0, que quando a gente fizer as contas, vai dar 15, ó. Notem, 2 elevado a 3 dá 8, 8 vezes 1, 8. 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Mais 2 elevado a 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, mais 1, 15. Então, a gente já fez mais uma conversão. Então, eu tenho aqui mais alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui o número 101101. Vejam, esse 2 aqui, ele representa o seguinte, significa que ele está na base 2. Aqui, ó, está na base 2. Então, esse número a gente vai converter para um número na base decimal. Para converter, a gente vai fazer o seguinte, pegamos aqui as posições. Vocês podem ver, ó, 1, 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que tem 5. A gente pega o primeiro algarismo, que é o 1. Então, vai ficar 1. Vamos aí. Então, vai ficar, ó, 1, só um momento. 1 multiplicado por 2 elevado a 5. Vejam que aqui foi a posição 5. E eu peguei esse primeiro 1. 1 vezes 2 elevado a 5, que é a posição dele. Aí, o que é que a gente faz? Faz a soma. Somou, sinal de mais, pega o próximo algarismo, que é o 0. Esse 0 está na posição 4, então vai ser 0 vezes 2 elevado a 4. Aí continua, mais o próximo algarismo, que é o 1. 1 vezes 2 elevado a 3, que é a posição dele. Continua, mais o próximo algarismo, que também é 1, vezes 2 elevado a 2, que é a posição dele. Continuando, mais 0, que é o próximo algarismo, vezes 2 elevado a 1, que é a posição dele. Mais, sobrou este último algarismo, que é 1, vezes 2 elevado a 0, último algarismo. Então, na posição inicial, 0. Isso aqui, quando fizermos a conta, vai dar 45 na base 10. Esse 10 aqui significa que o número está na base 10. 45. É só fazer todos os cálculos aqui, ó. Como atividade para vocês, vocês irão transformar esse número que está na base 2 para o número na base 10. Então, vocês irão utilizar o mesmo processo. Pega aqui as posições de cada número desse, depois vai multiplicando algarismo por algarismo na base 2 e define o número resultante no sistema decimal. Então, essa é a atividade para vocês. Eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. Em seguida, nós temos esse outro processo aqui, que é o método de transformação de um número na base 10 para a base 2. Então, é o inverso. Então, aqui como exemplo, eu tenho 145. Para a gente fazer essa transformação, a gente vai sair dividindo sempre por 2. Então, 45 eu vou dividir por 2. Quando eu divido 45 por 2, eu obtenho 72.
Agora, 2 vezes 72 dá 144. Então, para 145 sobrou 1. Então, esse foi o primeiro resto. Foi o resto da nossa divisão. Aí eu continuo fazendo divisões. Eu divido 72 agora, sempre por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 vezes 2 dá 72. Então não sobrou nada, resto zero. Aí continua, divide agora o 36 por 2. 36 por 2 vai dar 18. 2 vezes 18 dá 36. Então para 36 não sobrou nada. Divide novamente o 18 agora. 18 por 2 vai dar 9. 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Divide agora 9. 9 por 2 vai dar 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, para 9 falta 1. Então, tem resto 1. Agora, divide o 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. Para 4, nada. Divide novamente. Divide agora o 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Veja, sempre que a gente obter aqui o 1, significa que a gente para. A gente não vai mais dividir. Então, o nosso resultado, 145, o nosso resultado agora é este que nós temos aqui. Esses restos aqui, mais o número 1. E a gente vai pegar, avaliar sempre da direita para a esquerda. A gente vai subir. Então, 145, ele vai começar aqui, ó. Desse 1 aqui, ó. Então, vai ser o 1. A gente monta os algarismos. O 1, depois o 0, o próximo 0. 1, 0, 0, 0 e 1. Esse vai ser o número 145 em forma binária. Então, o 145 na base 10 equivale a 1. Vocês podem ver aqui, ó, 1, 0, 0. Você vai contando ó, de baixo para cima. 1, 0, 0, 0, 1. Na base 2. Então, esse 2 pequeno aqui, veja que ele é menor. Significa que este número está na base 2, no sistema binário. Aí, o que é que vocês vão fazer? Temos mais uma atividade aqui. Vocês irão pegar este 115, que está na base 10, irão converter para a base 2, fazendo o mesmo processo. Ó. Divide por 2 e vai dividindo. Coloca o resultado, vê o resto. Enfim, vocês irão fazer o mesmo processo. Então, eu quero saber qual é o resultado de 115 na base 10 convertido para o sistema binário. Então, essa atividade que eu tenho para vocês hoje. As duas atividades. Então, é isso aí, pessoal.